Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje então nós vamos ter mais uma conversa, sobre um tema importante que é a família. Mas antes vamos então serenar nossos pensamentos, fazer a nossa oração para a abertura da nossa noite de hoje. Querido Mestre Jesus, aqui se acham reunidos vossos pequenos apóstolos da tua seara, buscando compreensão do teu Evangelho, buscando lenitivo para as nossas dores da alma, para as nossas dores materiais, buscando uma palavra amiga, um conforto que nos auxilie na nossa jornada terrestre, na nossa escola, terra, em que buscamos, Senhor, as forças para suportarmos as provas que pedimos, o amparo daqueles que são nossos amigos, familiares e principalmente o amparo do teu Evangelho. Que possamos sair daqui desta noite melhores do que aqui quando chegamos e que possamos ser instrumentos da tua paz a quantos encontrarmos em nosso caminho. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Meu nome é Valéria e hoje nós vamos trabalhar o tema família, crises e resiliência. Um tema bem atual, E para isso, vamos primeiro conceituar, Eu sempre falo que é uma conversa, e hoje o nosso tempo é pequeno, E é uma conversa rápida, só para a gente trazer alguns conceitos e um pouquinho de luz nesse tema que é tão atual. A gente tem, então, no nosso dicionário, que família é um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. Faz sentido, Mas pode ser qualquer concepção de família. É um grupo de pessoas. Crise. Episódio desgastante, complicada situação de tensão, disputa e conflito. E aí vem a resiliência. Superação dos problemas com mais tranquilidade, passando por eles com leveza e sabedoria. Por que esse tema foi trazido para nós? Foi trazido pela área da família, para a gente trabalhar, e é onde tudo começa para a nossa sociedade. Se a gente não tem uma família estruturada, a gente não tem uma sociedade estruturada. Então é um tema atual, onde a gente tem visto muitos conflitos e que já Jesus trabalhava há muito tempo quando ele dizia: quem é a minha mãe, quem são meus pais, meus irmãos? E nós sabemos que somos todos da humanidade, E no Evangelho segundo o Espiritismo, então para a gente começar essa nossa conversa, ele traz o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Para nós aqui da Casa Espírita e os espíritas, nós sabemos da vida pós a morte. Então nós sabemos que estamos aqui de passagem e que nós somos irmãos, não só consanguíneos, mas irmãos pelo plano espiritual. Então ele vai trazer: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre o espírito. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. E aí vem o gancho da nossa conversa. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Então, a gente tem na nossa família essa divisão. E somos todos afins na nossa família? Não, A gente tem as nossas antipatias. A gente tem na nossa família, principalmente, situações em que nos causam, muitas vezes, questionamentos: por que eu nasci nessa família? E o Espiritismo ele traz essa luz para nós, porque é uma necessidade para nós evoluirmos. Eu preciso estar com aqueles
que eu prejudiquei ou que fui prejudicado para desenvolver o amor universal. E como não desenvolver isso numa família? Porque mais que a gente fale assim, fulano é a ovelha negra, mas não mexa com a minha ovelha, que ela é minha, né? Só eu posso falar mal dela, né? Então a gente tem esse laço e vai desenvolvendo encarnação após encarnação esse amor. Vamos lá. O Evangelho também ele vai trazer para nós que esse parentesco corporal e espiritual, ele vem de outras eras. Então imagine que se nós não tivéssemos o esquecimento de que, por exemplo, o meu marido foi um algoz meu na outra vida. E hoje eu venho num relacionamento difícil, em que a gente conflita bastante, em que a gente não se entende, em que muitas vezes eu sinto mais raiva do que amor, porque no início do casamento foi tudo flores, né? Aquele processo que a gente se apaixona e depois começam as dificuldades. Se eu não tivesse o esquecimento, como que seria? E assim a vida vai nos trazendo para desenvolver o amor. E a gente tem no Evangelho de Jesus que só o amor cura. Só Ele é real para isso. Então, quando eu estou com uma dificuldade, com uma crise, eu tenho que pensar nisso. O que será que eu fiz para Ele? Ou o que será que Ele fez para mim? O que eu tenho que aprender dessa lição? Será que sou eu a culpada? Será que é Ele? Será que somos ambos? Será que eu vou repetir de novo essa prova? O que eu preciso aprender nessa vida? O Espiritismo ele é esse consolador prometido, porque ao invés de eu entrar na crise, eu vou ter essa resiliência, passar com calma, com sabedoria. Mas aí é fácil, né, Valéria? Não, não é fácil. Não é mesmo, porque tem horas que a gente olha para o céu e fala, Senhor, dai-me paciência. Né? A gente tem isso, é humano, é difícil. Mas a gente vai buscar o que será que está causando. Qual que é o incômodo? Será que eu estou sendo tão boa assim? Será que eu não causei esse desajuste? O que estou trazendo que está gerando esse conflito? Isso eu estou falando em relação conjugal. E como eu gosto muito do tema de filhos, eu escolhi porque a gente poderia trazer de crises, a crise de a morte de um parente, gera um abalo muito grande na família, né? Desestrutura. Como reagir a isso? Mas eu gosto de trazer sobre os filhos, que hoje a gente tem visto bastante que as crianças estão sendo o nosso maior desafio. Eu volto a falar que eu, como professora, sei muito bem o que é isso, né? É dia após dia a gente tendo que trabalhar com esses seres que estão ali sedentos de família, sedentos de amor, como uma criança que no livro do Dr. Sérgio Leis Moraes e Saúde Mental, ele relata que a menina foi consultá-lo com ele é psiquiatra, e aí ele falou assim, como que é a tua relação com a tua mãe? Ela disse, 8 anos. Aí eu gosto muito quando ela está fora de casa. Aí ele assim, fora de casa? Sim, porque quando minha mãe está fora de casa, ela ri mais. Porque quando ela está comigo em casa, ela está no celular. Ela não brinca comigo. Então, quando a gente fala de família, crises e resiliência, a gente precisa se colocar num todo. O que os nossos jovens estão precisando? Será que as crises são eles que causam? Ou somos nós que deixamos de entender o que é uma família? Hoje eu estava no café ali e me chamou a atenção uma mãe com uma criança, um menininho de uns 7 anos. E eu pensei, né, eu estava aqui fazendo os estudos, pensei, ela vai dar o celular. Que nada. Ele ferveu ali na padaria brincando com ela, descia a escada, voltava, brincava, de uma leveza. E aí veio a outra surpresa. Tinha lá no canto, na padaria Rio Branco aqui, no outro canto uma família com a mãe, as 2 filhas e o pai. E daqui a pouco eu ouço as 2 meninas cantando. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. E eu olhei e falei, mas eram as meninas cantando, em família, e sem vergonha, sem medo de nada. Olha o amor que é você ter os teus filhos contigo, cantando uma música que não é tão simples, né? É uma música
bem antiga, e eles felizes. Aquilo, e eu estudando para falar sobre família, crises e resiliência, eu falei, não, tudo tem o seu porquê, né? E aquilo me encantou de tal forma, e aquela família harmônica, e eu acho que é isso que a gente precisa resgatar. Quantas vezes a gente deixa de olhar para o nosso filho e a gente faz perguntas básicas? Quando eu falo a gente, eu me coloco também, né? Como que foi a escola? São perguntas básicas. O que tu fez? Ah, tá bom, puf, virou. Mas tu não pergunta se ele teve dificuldade, o que você pode ajudar, como que foi a conversa com a professora, se teve algum desentendimento, teve algum conflito, tu conseguiu resolver? Teve alguma coisa que você não gostou? O que você pode contar para mim? Porque a gente tem visto, e muito, que os jovens eles não estão conseguindo conversar conosco. Porque muitas vezes a gente está desconectado deles. E aí vem as crises. Então, qual que é o lenitivo para isso? O amor. E o amor começa com o evangelho no lar. Ah, Valéria, mas é difícil fazer o evangelho. É difícil eu parar e fazer um jovem querer falar de Jesus, né? Ai, mãe, esse assunto aí de novo? Ai, tem que rezar. Não quero rezar. Para que essa água? Ai, que coisa chata ficar ouvindo. Comecemos devagar. O meu filho sempre fala, às vezes, quando eu esqueço, ô véia, tá na hora, né? Ele me chama de véia, né? Ô véia, tá na hora. Tá na hora. É ele que às vezes me lembra que com a tribulação do dia a dia, eu acabei me passando. Então ele se torna o lembrete daquilo. Ou quando o ambiente está muito pesado, ele fala, bah, mãe, a gente precisa do evangelho hoje, né? Ele entende que o ambiente deu uma desestruturada, que nós trouxemos alguma coisa para dentro de casa que faria um problema, uma crise maior, e que o evangelho, ler o evangelho, parar, respirar, seria o remédio para nós. Então, que a gente possa entender que essas crises, elas têm a origem em nós. Nenhuma crise começa sozinha. Que a gente entenda que nós somos todos. Eu estava lendo aqui num dos livros, e ele diz assim, ó, Conceito Espírita da Família Universal. Tudo desse livro aqui está no nosso clube do livro, tá? Aqui na biblioteca. Ampliam-se as condições de saúde mental do indivíduo toda vez que, atendidas as condições essenciais do próprio lar, ele não se detém apenas no foco de sua família e vai além, passando a interessar-se pelos outros e por movimentos de crescimento do humano. Então, o que ele quer dizer? Além de eu olhar para a minha família, eu vou olhar para os amigos do meu filho. Será que ele está com boas companhias? O que eu posso ajudar? O que ele está consumindo? Quem são esses amigos? Olhar a escola, será como que está? Como que eu estou participando da escola? Olhar o meu trabalho, será que eu estou sendo um bom funcionário? Será que eu estou sendo um bom chefe? O que eu estou causando, que eu trago lá de fora para minha casa os problemas? Tudo isso influencia quando a gente chega dentro do lar. E aí tem uma outra passagem que diz, em comparação com o mundo, a nossa família biológica é a humanidade em miniatura. Ela é uma micro-humanidade. Nós trazemos dentro da nossa família pessoas, muitas vezes, com tendência à drogadição, ao roubo, né, ao latrocínio, ao homicídio, ao suicídio, porque somos todos passageiros dessa seara e que estamos caminhando e que temos esses desafios. E no próprio Evangelho ele diz, quando passar para o lado de lá, para as famílias, o que fizeste dos filhos que te confiei? Eu sempre me pergunto isso todo dia, sou mãe de 4 e avó de 2. Como será que eu vou passar lá? Será que eu estou devolvendo os filhos de Deus melhores do que quando ele entregou para mim? Será que eu estou sendo um bom exemplo? Será que ele está entendendo que o papel dele aqui não é só passar, é evoluir moralmente? A nossa educação não é só a educação literária, é a educação moral. Que moral nós estamos deixando para os nossos filhos? Então, que a gente possa compreender que o amor é o único antídoto para as nossas crises. Porque a resiliência é olhar para aquele parente difícil e falar, tá,
Entendi, você veio comigo, eu vim contigo e a gente vai sair dessa. Eu sempre digo assim, a gente não precisa amar. Não, mas o respeitar. Que eu não seja o estorvo. Que eu não seja aquele que dê a patada. Que Jesus dizia, o escândalo é necessário, mas ai daquele por aquele que venha. Que eu não seja o malfeitor. Que eu seja aquele que sim, abaixa a cabeça, tá, entendi. Ah, mas aí sempre sou eu que dou o braço a torcer. Bem-vindo ao mundo de quem pratica o evangelho de Jesus. A gente nunca viu Jesus reagir, né? Ele sempre com exemplo, com o amor, ele mostrava como que era. Ah, mas aí tu vai ser saco de pancada? Não, a gente não vai. Não é condenado a gente se defender, mas a gente não pode revidar com outra violência. Qual que é o revidar, então, nesse caso? Com oração. Vocês já sentiram o poder da oração no momento de crise? Você nem precisa sair do ambiente, tu só começa a olhar para a pessoa e fala. Não precisa muita coisa, porque às vezes a gente acha que orar é parar muito sério, né? Aquele, me posiciono, faço silêncio. Não, só olha e mentaliza, Jesus, ajude ele. Só isso é suficiente. A gente começa a limpar o ambiente. Então, por hoje, né, 15 minutos passam rápido. Então, que a gente possa sair daqui com essa reflexão. E eu indico para vocês, então, o livro do Dr. Sérgio Luiz, Leis Morais e Saúde Mental, é maravilhoso. Chegou essa semana, para além das telas digitais, da Lúcia Moisés, ela é uma pedagoga espírita, ela traz muita orientação para nós, pais, professores, né, parentes. E Joana, né, que é a minha paixão, após a tempestade. Aqui sempre foi de onde eu me baseei para poder tirar a nossa conversa hoje. Então, uma ótima literatura para a gente se aprofundar nesse tema. Espero que tenha deixado o gostinho para vocês se aprofundarem, mas que a gente possa sair daqui com essa reflexão e olhar hoje, quando chegarmos em casa, para a nossa família e pensar, ah, meu calcanhar de Aquiles, vem cá que eu vou te dar um aconchego, a gente vai se entender, né? Então, que o amor de Jesus permaneça em todos nós e que a gente possa voltar para as nossas casas melhores. Obrigada. Então, vamos nos concentrar, elevando nossos pensamentos, deixando para trás toda e qualquer dificuldade, qualquer pensamento que possa atrapalhar neste momento. Que possamos agora mentalizar Jesus para podermos receber o nosso passe e sentir a presença dos nossos amigos e mentores da nossa casa. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa imagem. Que assim seja.